Meus irmãos, que alegria nós estarmos encerrando esse ciclo de reflexões, de estudo a respeito da liderança cristã. Para mim foi uma alegria eh, termos esses nossos encontros. Hoje é o quarto, aí o último desse ciclo, que certamente o Senhor, de alguma maneira, nos ajudou, nos abençoou, nos direcionou de acordo com o propósito dele para a nossa vida. Eu agradeço muito ao Senhor a oportunidade de ter conhecido vocês e de ter caminhado por esse tempo, ainda que breve, com todos. E de alguma maneira, podendo então contribuir com vocês acerca desse tema tão especial, importante, necessário para as nossas vidas. É uma reflexão necessária para os dias de hoje, não é verdade? E nós, neste último encontro, vamos dar continuidade àquilo que nós aprendemos na aula passada, tentando então estabelecer uma ponte, um link, e a partir dele buscar algumas aplicações para a nossa vida. Aplicações que funcionarão como desafios para todos nós. Eu quero compartilhar com vocês sobre esta proposta, né, que é uma sequência do que nós aprendemos na aula passada. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o autocontrole, a liderança cristã, e o autocontrole dentro dessa proposta para as nossas vidas, como que isso funciona, como que nós devemos nos comportar diante desta situação que nós vamos abordar nesta noite. Vamos lá então. Primeira coisa, eu quero que vocês se lembrem desse versículo bíblico. Ele vai nortear bem a nossa discussão e o nosso debate aqui nesta noite, ou independente do horário que você esteja assistindo. É o versículo que está em Provérbios capítulo 16, versículo 32. Nos diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. As duas partes deste versículo nos levam a entender que há um autocontrole na vida de um indivíduo, e esse autocontrole é apresentado aqui como benéfico. Ele traz resultados surpreendentes, resultados que transcendem as expectativas humanas. Eles são, em alguma maneira, até mesmo contraditórios com aquilo que as pessoas esperam, né? Quem vai para uma guerra pretende vencê-la, pretende ganhá-la, mas aqui nos diz que o que é longânimo, ele tem melhores proveitos na vida do que aquele que se aventura em uma guerra, do que aquele que se torna um herói de guerra. E aquele que domina o seu espírito também, também é melhor do que aquele que toma uma cidade. Levando-nos a entender que o autocontrole traz resultados maravilhosos e surpreendentes para a nossa vida. Vamos dar continuidade, então, a essa nossa aula, depois de termos lido o versículo. Eu quero simplesmente relembrar alguns pontos importantes com vocês a respeito da nossa aula passada. Nela, nós aprendemos sobre a importância do autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer. Nós aprendemos na aula que é impossível buscar um conhecimento de nós mesmos partindo do nosso próprio ser, tendo a nós mesmos como ponto de partida. Não dá para ser assim. Foi por isso que nós recorremos ao nosso mestre lá de Genebra, João Calvino, que nos disse que, para nós conhecermos a nós mesmos, é importante que, antes de tudo, nos envolvamos, corramos
para diante da face do Senhor, porque é somente depois de subirmos para a sua presença, de estarmos na sua presença, de contemplarmos a sua face, é que nós podemos voltar para nós mesmos e então conhecer um pouquinho mais da nossa estrutura. É quando nós conhecemos o nosso Criador, que nós então nos conhecemos melhor. Quando nós conhecemos a maneira como o nosso Criador nos formou, nos trouxe à existência, então torna-se mais claro o objetivo, o propósito para o qual existimos e vivemos, para o qual fomos criados e por que nós estamos aqui. E a partir desse entendimento, fica muito mais claro para nós quem é que nós de fato somos, quem somos por dentro. Isso é de suma importância se nós queremos ter uma vida saudável nesse mundo, cumprindo com os nossos propósitos e exercendo a nossa vocação nesse mundo, especialmente diante desse tema, da liderança que o Senhor quer que exerçamos, a liderança cristã. Então, o autoconhecimento é importante, foi essa a nossa defesa. É impossível nos conhecermos a partir de nós mesmos. Nós precisamos ir até o Senhor para que, a partir dele, nos conheçamos melhor. Aprendemos também que, ainda que nós corramos para conhecer ao Senhor Deus, é impossível obtermos um conhecimento exaustivo dele. Não conseguimos conhecê-lo plenamente. Nós conhecemos apenas em parte, como o apóstolo Paulo nos falou. E é por conta disso, né, por meio de Jesus Cristo, que nos revela o Pai, essa parte que o Pai quis nos revelar. Então, partindo disso, é possível nós também nos conhecermos melhor, nos conhecermos de uma maneira mais profunda e sabermos realmente quem somos. E isso torna a nossa vida, traz, na verdade, mais sentido para o nosso viver aqui nesse mundo. Então, o autoconhecimento é muito importante, extremamente necessário e indispensável para que você seja um líder eficaz nesse mundo. E a questão é que o autoconhecimento leva-nos, como eu disse, né, para o propósito da nossa aula hoje. Esse autoconhecimento que nós obtemos, ele permite que tenhamos um autocontrole. Quanto mais nós nos conhecemos, então é possível nós administrarmos melhor a nossa estrutura, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades, a partir do conhecimento que primeiro buscamos do Senhor, que se revelou a nós, decidiu revelar parte de si para nós. Então, nos conhecemos a nós mesmos e esse autoconhecimento faz com que tenhamos também um autocontrole da nossa própria vida, que administremos bem a nossa maneira de vivermos, de agirmos e reagirmos nesse mundo que o Senhor criou. Mas isso leva-nos para um outro caminho, que não é diferente disso aqui, porque quanto mais nós nos conhecemos, mais controle de nós mesmos obtemos e depois voltamos para esse mesmo princípio. Se nós nos controlamos bem, nós continuamos a nos conhecer melhor. E essa volta que nós damos, né, indo no autoconhecimento e no autocontrole, produz, então, uma vida equilibrada aqui nesse mundo, emocionalmente, espiritualmente, e assim nós teremos mais saúde e alegria para viver. Por isso que é importante que o líder se desenvolva partindo desse pressuposto,
Você que lidera precisa se conhecer melhor, porque se conhecendo melhor, você vai administrar melhor a sua própria vida e, consequentemente, vai conhecer-se mais ainda. E aí, facilita a maneira como você será usado por Deus na missão que Ele mesmo separou para você. Tá ok? Vamos seguir então. Eu quero que pensemos um pouco sobre alguns possíveis desastres que podem existir em uma liderança desequilibrada. Normalmente acontece, né, com aqueles que não procuram ter um autoconhecimento e, consequentemente, não têm controle sobre si mesmo e sobre as suas ações. Não tem controle de si, e aí as coisas tendem a se transformar em um desastre na vida desse indivíduo. Eu quero pensar em algumas áreas com vocês, que eu estou chamando agora de desastres na liderança, algumas áreas, onde isso acontece justamente pela falta de autocontrole. E se não tem autocontrole, se não tem domínio próprio, se não tem uma boa administração de si mesmo, é porque o indivíduo não se conhece bem, e ele vai então causando desastres na sua vida e através da sua vida também. O primeiro cenário que eu quero apontar para vocês, acontece na vida daqueles que têm o famoso nariz empinado. Líderes que têm um nariz empinado são aqueles que se acham melhores e soberanos aos outros, aos demais. Eles entendem que estão onde estão, que conquistaram o que conquistaram apenas por causa de suas habilidades. E isso os torna maiorais, isso os torna melhores do que outras pessoas. É assim que ele pensa. E porque pensa assim, ele chega a pisar nas outras pessoas, ele chega a desdenhar dos outros, a menosprezar os outros. Isso é um desastre na vida de um líder. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos nos considerar inferiores aos outros e não superiores. Nós não podemos, de maneira alguma, considerar no coração que nós somos melhores, que nós estamos em um nível muito mais elevado, e isso faz com que o nosso próximo tenha que andar debaixo da nossa sola. Há líderes que se comportam dessa maneira, eles são intocáveis. Eles não estão disponíveis para qualquer pessoa. Para que você chegue nele, para que você tenha acesso a ele, você precisa passar por uma série de processos e, quem sabe, no final você terá, pelo menos o olhar dele, alguns segundos da atenção dele. Líderes arrogantes, líderes que se acham melhores e maiores do que os outros. Isso traz um desastre, causa desastre, porque os liderados não ficam por muito tempo debaixo dessa sola. Eles começam a entender bem que essa não é uma maneira correta de liderar. E o líder vai perdendo a sua força e vai perdendo o seu espaço. Então, lembre-se bem, aqueles que são arrogantes, aqueles que têm o nariz empinado, tendem a causar grandes desastres na liderança. Tendem a ser líderes desastrosos e desastrados também, e que, consequentemente, não contribuem de uma maneira benéfica para a vida dos seus liderados. Uma segunda ou um segundo apontamento que eu quero fazer também, no que diz respeito aos desastres na liderança, tratam-se daqueles líderes que se acham donos dos seus liderados. Eles pensam que os seus liderados lhe devem todo tipo de respeito e obediência, submissão irrestrita em toda e qualquer situação.
ele considera os seus liderados como simples escravos em suas mãos, e eles são obrigados a lhe obedecer, a fazer tudo a seu tempo e à sua hora. Eles não têm vontade própria, precisam obedecer aos comandos do autoritário líder. Esse tipo de liderança tem caído em descrédito, está em desuso nos nossos dias, porque em pleno século XXI, dificilmente as pessoas estão aceitando que outras as lidere de uma maneira tão arrogante também desse jeito, né, e autoritária, sem permitir que elas realmente se posicionem. Elas se tornam meros robôs, bonecos nas mãos desses líderes. Então, isso também traz um desastre nesse tempo em que nós vivemos. E o último apontamento ainda que eu faço é com respeito àqueles líderes que não escutam os seus liderados. Os líderes que simplesmente acham que os seus liderados não têm o que lhe oferecer com as suas opiniões e com as suas ideias. Eles tampam os seus ouvidos e dizem: vocês não podem opinar, vocês têm que simplesmente obedecer. Isso traz desânimo, isso traz falta de alegria, isso traz desarmonia dentro do contexto, onde as pessoas também precisam ser ouvidas, escutadas. Como líderes, nós precisamos entender que nem sempre as nossas ideias são as melhores. Pode ser que a melhor ideia venha não de nós, e talvez na maioria das vezes nem vem de nós. Por isso que é uma arte a ser desenvolvida, essa habilidade de ouvir, de buscar conselhos, de escutar conselhos, de falar com gente mais experiente, de escutar os seus próprios liderados, porque a partir daí, desses muitos conselhos, pode surgir uma ideia de sabedoria, e então o contexto inteiro ser beneficiado com isso. Então, pensem bem, essas três áreas desenvolvidas e que estão presentes dentro desse nosso tempo, elas se repetem por aí, e isso causa um desastre na liderança. Há muitas pessoas sofrendo e se decepcionando com seus líderes justamente por isso, porque eles são arrogantes, são autoritários e são soberbos, não escutam ninguém, pensam que são donos dos outros e são nariz empinado demais a ponto de pensar que são melhores do que todos. Isso traz grandes desastres. É por conta desta consideração que nós fazemos por hora, entendendo que isso está presente no nosso contexto, e talvez você já tenha vivido isso, experimentado isso, ou talvez você já tenha sido um líder assim também. Nós precisamos pensar em um caminho que seja diferente. Nós precisamos pensar em uma proposta diferente, em uma alternativa diferente. E há, de fato, uma estrutura onde nós podemos considerar e seguir por meio dela, porque ela já foi experimentada. Ela já foi experimentada e tem sido comprovada de que aqueles que seguem esta espinha dorsal tendem a ter mais sucesso nos seus empreendimentos e na sua própria liderança, como é no caso que nós estamos tratando e defendendo aqui. Como que, olhando para aqueles desastres que nós acabamos de mencionar, nós podemos então construir um caminho diferente, construir uma proposta diferente? Como que nós podemos pensar em algo diferente, mais eficaz e produtivo? Então, imagine você agora como líder, você vai assumir um projeto e nesse projeto você precisa, então, ter um norte,
né? Você precisa ter uma estratégia de ação. E então há essa proposta para você. Primeira coisa que você tem que pensar como líder é que você deve ser o primeiro que faz aquilo que um dia você quer ver os seus liderados fazendo. Primeiramente, você vai lá e faz. Seja para eles o exemplo, seja para eles o modelo, seja para eles a inspiração de fazer, aquele que coloca as mãos na massa, aquele que vai, aquele que abre a picada, aquele que vai adiante, aquele que não tem medo, aquele que encara as adversidades, aquele que está à frente do seu grupo. Seja você o primeiro que faz. Depois disso, há um segundo passo, em que você precisa ajudar os seus liderados a fazerem aquilo que você já fez. Primeiro você mostra a eles que é possível, mas é possível você fazendo, com a sua própria vida, com as suas experiências, com as suas habilidades, com as suas forças, você vai lá e faz. Depois você diz assim: vem aqui, vamos fazer juntos. Vem aqui e veja que é possível para você também, porque eu já fiz e agora você também pode fazer. E você vai ter que fazer com ele. E isso é desafiador, porque nem sempre as pessoas, os nossos liderados, têm a mesma velocidade que muitas vezes nós temos. Nem todos eles pensam da maneira que nós já estamos pensando, nem todos eles enxergam da maneira que nós já estamos enxergando. É por isso que é necessário ser longânimo, ser paciente, ter domínio de si, para andar sempre no passo daqueles que conseguem caminhar. Nós não podemos acelerar demais e nem andar muito devagar. Nós precisamos desenvolver uma velocidade em que os resultados vão aparecendo. E assim nós vamos conseguindo avançar a cada dia. Você precisa chamar as pessoas para perto de si e dizer: vamos fazer isso aqui juntos, vamos caminhar juntos, vamos desenvolver juntos, tudo é junto. Vamos fazer agora. Sou eu e você. Eu já fiz, agora vamos fazer juntos. Apenas depois disso é que nós chegamos a uma terceira etapa, onde nós podemos soltar as rédeas. Aí nós dizemos para essas pessoas: você já me viu fazer, você viu o que é possível fazer porque nós fizemos juntos. Mas agora é a sua vez. É o seu momento. Agora é a hora de você ir, de você conquistar, de você dar os seus próprios passos, de você caminhar com as suas próprias pernas, de você tomar as próprias decisões, de você correr os seus próprios riscos. Agora é com você. É a sua vez. Essa espinha dorsal, ela não foi inventada de hoje. Na verdade, ela existe por causa da observação na vida de uma pessoa que fez primeiro, que ajudou outros a fazer e depois enviou estes para fazerem sozinhos. Foi Jesus Cristo quem fez assim. Foi Jesus Cristo que começou o seu ministério falando do amor de Deus. Foi Jesus Cristo que começou o seu ministério falando sobre o grande plano de Deus de salvar a humanidade por meio da vida dele. Foi Jesus quem se apresentou como Filho de Deus enviado ao mundo para trazer esperança e salvação. Esse Jesus, por onde passava, pregava o evangelho e curava pessoas. Ele ajuntou discípulos ao seu lado e os ensinou a fazer aquilo que ele estava fazendo, a pregar, a curar, a abençoar, e caminhou com eles por muito tempo, ajudando-os com paciência, com longanimidade. O Senhor foi muito generoso com cada um deles e caminhou no passo deles. Alguns discípulos caminhavam mais lento, outros já eram apressados demais, e Jesus Cristo, com seu autocontrole, administrava bem toda a situação, a fim de que o grupo se mantivesse unido e então eles pudessem caminhar sempre na mesma direção.
uns com os outros, em harmonia. E depois de ter conseguido trazer essa coesão para o grupo, então ele envia esses discípulos, dizendo: agora é com vocês. Vocês vão pregar o evangelho, vão por todo mundo, vão e anunciem essas boas novas, curem os enfermos, libertem os cativos, preguem o evangelho do reino, dizendo que ele está próximo. Foi assim que Jesus Cristo fez. Foi este caminho que ele apresentou para nós. Então, lembre-se disso. Como líder, agora nós temos um bom exemplo para seguir, não é verdade? Faça primeiro. Não seja arrogante no sentido de pensar que, como líder, você só tem que dar ordens e mandar outros fazer. Você só delega funções, você só delega trabalhos. Não é assim. Primeiro você tem que ir fazer. Primeiro você tem que sujar as suas mãos. Primeiro você tem que colocar o seu pé na estrada. Depois disso, você deve ter paciência e longanimidade para ajudar os seus liderados a fazer o que você já fez. Ajude-os a entender que é possível para eles também, assim como foi para você. E só depois disso é que você então delega, diz: agora é com vocês, é a vez de vocês. Isso nós aprendemos com Jesus. Jesus era o grande construtor de pontes. Isso me faz refletir muito sobre o nosso desafio, porque em alguns momentos, talvez nós fiquemos esperando que grandes oportunidades surjam para que nós, então, desenvolvamos uma grande liderança. Mas o líder que se desponta mesmo, é aquele que cria as necessidades, estabelece as pontes necessárias. Ele se faz necessário no momento. Ele enxerga brechas e ele se coloca na brecha. Essas pontes que vão sendo construídas, na verdade, manifestam as habilidades desse líder que está atento, está de olhos abertos, ele tem disposição para ir fazer primeiro, ele tem disposição para treinar um grupo, porque somente depois disso é que ele entende que esse grupo estará pronto para ser enviado. Criar pontes é o que nós precisamos. Criar necessidades e nos colocarmos como a resposta para essa necessidade. Nós enxergarmos os problemas, mas nos enxergarmos como a solução para esses problemas. Porque quem tem a visão precisa ter também a coragem para encarar a missão. Não basta você ver o que está errado, não basta você enxergar o que é necessário. Você tem que se dispor, se colocar na brecha, para então ser usado como um instrumento do Senhor diante dos propósitos que Ele tem para esse mundo, um mundo carente de lideranças. Construção de pontes, pessoas que realmente estabelecem caminhos, que veem oportunidades e se colocam à disposição do Senhor para serem usados. É isso que a gente precisa. Ainda quero fazer mais um raio-x do nosso tempo. Hoje, esse é o meu propósito, é pensar com você no tempo em que nós vivemos e fazer um diagnóstico dele. No princípio, nós fizemos um diagnóstico acerca de ministérios, não é? de líderes que podem causar um transtorno nesse mundo, trazer desastres para esse mundo. Nós pensamos sobre a arrogância, o autoritarismo, entendendo que esse tipo de comportamento causa um desastre no nosso tempo. Mas pensemos agora diante de um contexto mais amplo, traçando aí um raio-x sobre o que nós podemos ver
no nosso tempo. Primeiramente, no aspecto político. O aspecto político, não tem sido fácil olharmos para as lideranças que estão por aí. Há muitos que não têm, infelizmente nós precisamos assumir. Há muitos que não têm a mínima capacidade e condições de liderar. Não têm condições de liderar. E estão nesses lugares, porque outras pessoas os colocam também. Por que que isso acontece? Por que que nós somos liderados por gente tão ruim assim? Por que que nós somos liderados por pessoas tão corruptas? Por que que nós somos liderados por pessoas tão injustas? Por que que isso acontece? Já refletiu sobre isso? É uma realidade no nosso tempo. Temos líderes, que desgovernam, ao invés de governar. Não apenas no contexto político, mas nós também precisamos assumir que no contexto eclesiástico, existe muita coisa ruim por aí. Há líderes que, ao invés de abençoar o povo de Deus, de cuidar das ovelhas de Jesus, eles fazem com que elas se dispersem, com que elas caiam nas mãos dos lobos. Aliás, muitos deles são os lobos vestidos em peles de cordeiros. E isso traz transtornos, desastres para a vida da igreja também. Isso acontece, mas eu volto a perguntar: por que que nós temos líderes assim, que ao invés de cuidar, eles dispersam as ovelhas de Jesus Cristo, que ele comprou com seu próprio sangue? Por que temos líderes assim nas igrejas? Além disso, por que que temos famílias hoje tão desajustadas, famílias tão abaladas, famílias onde ninguém entende mais qual é o seu papel? Por que que isso existe? O pai que não se comporta como pai, a mãe que não se comporta como mãe, os filhos que não se comportam como filhos, a inversão de valores, de prioridades e especialmente da missão de todos eles vai sendo abortada, deixada de lado, e então uma crise cada vez maior vai se instaurando. Por que temos famílias tão desajustadas dessa maneira? Percebem? 3 áreas: a política, na igreja e nas famílias. Eu entendo que esse problema familiar, ele é quem desencadeia esses outros 2 que nós apresentamos. A desestrutura familiar, gera cidadãos desestruturados para todas as outras estruturas da nossa sociedade, né? O que nós podemos considerar nesse momento é que vivemos em um mundo que está cheio de crise. Crise na política, crise na igreja, crise na família. É a partir da família que essas outras crises são desencadeadas. E o mundo que a gente vive vai indo, de uma maneira, parece que absolutamente desgovernada, sem que tenha ninguém no comando. Não há líderes que ajudem as pessoas a enxergar melhor, a encontrar esperança e alegria e sentido nessa vida. Isso tem sido muito triste de se ver, mas é o raio-x que nós podemos ter desse nosso tempo. Pois bem, isso nos leva a um grande desafio para você que estudou aí comigo durante esse tempo, para você que refletiu comigo diante das questões tão importantes nesse tempo em que nós vivemos. Diante de tudo isso, nós não podemos mais apresentar desculpas, não podemos. Pelo contrário, nós devemos nos apresentar. Nós começamos esse curso refletindo que Deus procura gente para liderar. Deus procura pessoas de uma maneira individual. Deus procura líderes
Homens que se coloquem na brecha, que entendam a sua missão e a sua vocação, e não deem desculpas. E ao invés de darem desculpas, eles simplesmente dizem: Eis-me aqui, eu estou pronto, me envia, Senhor, pode me enviar. Tem muita coisa em mim que precisa ser mudada e transformada, mas eu não vou desistir disso, não. Eu quero ir, eu quero participar do que o Senhor já decidiu fazer nesse mundo. Essa é a proposta da liderança cristã, é ter esta convicção sobre a soberania de Deus e que isso é o que fundamenta e estrutura as demais áreas do nosso viver. Isso nos capacita, nos dá força para caminhar, tira do nosso coração todo e qualquer temor e nos ajuda a confiar plenamente no Senhor. É Ele quem manda aqui. Ele é o grande líder, invencível, que governa esse mundo. E Ele quer usar a gente. Ele quer usar a gente como nós. Pessoas simples, pessoas que simplesmente têm disposição e queiram aprender a liderar. Nós aprendemos que ninguém nasce como líder. Você pode até nascer com boas habilidades para liderar, mas o seu caráter vai sendo forjado. E isso é possível por meio de estudo, por meio de trabalho, por meio de experiências que vão sendo conquistadas na vida, sobretudo por meio da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É Ele quem nos capacita. Você tem sido desafiado para isso. Pare de dar desculpas no lugar onde você está. No seu trabalho, se disponha mais. Seja um bom líder lá, conquiste o seu espaço, construa pontes, apresente necessidades e se coloque como aquele que vai ajudar a suprir cada uma delas. Você pode fazer isso na sua família, na sua igreja, em todo lugar onde o Senhor te plantar. É possível você ser um líder de sucesso nesse tempo. E um líder de sucesso é aquele que está nas mãos do grande rei, do grande líder, o Senhor dos Exércitos, o rei invencível e imbatível. Eu quero agradecer muito ao Senhor pela sua presença aqui, louvá-lo mesmo porque nós caminhamos juntos por esse tempo e pedir que ele faça de você um líder que o honre e que o exalte nesse mundo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Um forte abraço e lidere para a glória de Deus. Deus te abençoe. Até breve.